Paizinho amado, Abba Pai, nós estamos aqui em mais um momento, Pai. Em mais um momento, nesse 28º dia. Esse 28º dia, Senhor, do nosso propósito. Muito obrigada, Pai. Muito obrigada porque até aqui o Senhor nos ajudou. Muito obrigada, Pai, porque já são, Senhor, 28 dias aos teus pés, buscando aprender mais de Ti, buscando ouvir a Tua voz, buscando caminhar com o Senhor. Assim como Enoque, Pai, nós estamos aqui, buscando caminhar com o Senhor. Pai, nós consagramos a Ti, Senhor, mais essa live. Pai, no nome de Jesus, o desejo mais profundo do nosso coração é que aqui não seja apenas uma live, Pai, mas é que aqui seja um momento de experiências com o Senhor. Que aqui seja um momento de experiências com o Senhor. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, nós te bendizemos. Obrigada, Pai, pela nossa vida, pela nossa saúde. Obrigada, Pai, por todas as pessoas que têm acompanhado essa live. Obrigada, Jesus. Nós te amamos, nós te adoramos, nós te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Pai, nós estamos aqui, Pai. Nós estamos aqui porque nós precisamos de Ti. Nós estamos aqui porque nós precisamos ouvir a Tua voz, Paizinho. Nós estamos aqui, Pai, porque nós entendemos que sem o Senhor nós não somos absolutamente nada, Pai. Absolutamente nada. Pai, nós estamos aqui 100% entregues ao Teu dispor, à Tua disposição. Cumpre os Teus propósitos em nós, Senhor. Envia-nos, Senhor, para que nós possamos, Pai, realizar não a nossa vontade, mas para que nós possamos realizar os Teus sonhos. Pai, toma conta, Senhor, toma conta dessa live. Nós entregamos a Ti, Senhor, as nossas vidas, Pai. Que nenhuma palavra que saia da nossa boca venha de nós, mas que venha 100%, Pai, do Teu Espírito Santo. Espírito Santo, nós te convidamos para essa live. O Senhor tem liberdade aqui no meio de nós, Pai. O Senhor tem liberdade, Pai, que nós possamos diminuir, o Senhor possa crescer, Pai. Senhor, em nome de Jesus, assim como a comida, Pai, assim como a comida alimenta o nosso corpo, Senhor, nós entendemos, Pai, que a Bíblia, que a Tua palavra, que a Tua presença alimenta o nosso espírito. Então nós queremos Te pedir nesta manhã, vem Espírito Santo, revela a verdade da Tua palavra, Pai, para mim e para cada uma dessas pessoas. Pai, o Senhor é onipotente, é onipresente e é onisciente, Pai. Então que o Senhor possa falar individualmente com cada uma dessas pessoas. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Bom dia, meu povo! Bom dia, bom dia, bom dia! Sejam muito bem-vindos ao 28º dia. Chegamos no 28º dia. Gente, hoje nós temos um convidado. Hoje nós vamos falar de um tema muito sério. Um tema muito importante. Então você se prepara aí, Bom dia, Kelly, bom dia, pastora Mary, bom dia, pastora Adriana, bom dia, Gleisiane, bom dia, Carlinha, bom dia, Denilson. Gente, vão chegando. Bom dia, Anderson. Vão chegando, eu vou pedir para vocês compartilharem a live. Vamos clicar aqui nessa setinha. Vamos enviar para todas as pessoas. Gente, olha só. Hoje a gente vai falar de algo que envolve 100% o quê? A vida financeira, tá? Nós vamos falar de algo que envolve 100% a vida financeira. Aí você pode estar se perguntando assim, nossa, Patrícia, mas o que tem a ver a presença de Deus com a nossa vida financeira? Gente, tem tudo a ver. Tem absolutamente tudo a ver. Porque se nós temos se nós temos a presença de Deus, nós somos plenos, nós somos completos, independente da nossa situação financeira. Se nós temos a presença de Deus, nós temos sabedoria para lidar com as finanças. E, normalmente, a maioria das pessoas que tem problemas financeiros tem algum problema de espiritualidade, algum problema que precisa se libertar,
tá? Então, um dos maiores problemas do divórcio é o financeiro, um dos maiores problemas da depressão é o financeiro, um dos maiores motivos da ansiedade é o financeiro. Então, assim, gente, hoje nós vamos falar do espírito, o espírito do consumismo. Uau! É isso mesmo. Nós vamos falar sobre o espírito do consumismo, tá? Como a gente se libertar desse espírito. Mas, sem mais delongas, eu vou convidar o pastor Alex, porque ele... Cadê? Aqui, achei. Alex. Porque ele, assim, trabalha há quase 30 anos que ele tem um ministério. Há quase 30 anos, gente. Que o pastor Alex tem um ministério de libertação. Inclusive, a partir de amanhã, ele começa uma corrente poderosíssima no Instagram dele, uma corrente online, onde ele vai ter 15 dias fazendo uma corrente para libertação, mas a gente vai falar disso mais para o final. Bom dia, pastor Alex. Eu já estava aqui preocupada, achando que o senhor não ia conseguir entrar hoje. Como não? Muito bom dia. Deixa eu dar uma ajustada aqui. Vê aí como é que tá, Patrícia. Tá ruim, tá aparecendo só a sua cabeça. Tá melhorando. Aí melhorou, aí ficou bom. Gente, a gente estava conversando esses dias bastante sobre esse espírito de consumismo, porque o pastor tem muitas experiências com pessoas na igreja que o pastor cuida, que é a Arca da Bênção. E aí, o dia que a gente estava conversando, ele estava me contando alguns testemunhos de algumas pessoas. Eu falei, pastor, a gente precisa falar sobre isso na live, pastor. Nossa, gente, como Deus tocou o meu coração. Porque eu sei que isso é uma coisa que prejudica tantas pessoas. Então, pastor, muito, muito obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente. Muito obrigada por nos abençoar com o seu ministério, que já faz quase 30 anos que o senhor trabalha aí ajudando tantas pessoas e trabalhando nesse ministério de libertação, que é algo que todos nós precisamos. E hoje nós vamos falar sobre o espírito do consumismo. A live é toda sua. Quer dizer, como você já me disse, a live é de Jesus, né? Mas você me entende. Amém. Bom dia, os que estão ao vivo agora, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, né? Para você que em algum momento oportuno Deus reservou para estar junto conosco. Primeiramente, servido o café da manhã? Olha, não deu tempo para fazer o meu, viu, pastor? Não deu tempo. Eu não fiz café agora. Mas quando acabar a live eu vou fazer. Eu tô servida assim. Olha, esse aqui é sem leite e sem açúcar. Tá bom e forte. Olha, aí sim, hein? Deixa eu ver aqui para quem não conhece minha família, deixa eu ver se dá para ver aí essa turma bonita aqui. Essa aqui é a minha esposa e aqui é o Alejandro. Sejam todos bem-vindos. Um prazer imenso nós estarmos juntos falando sobre esse tema consumismo. Então, Patrícia, eu quero primeiramente ler um pouco a Bíblia para nós entendermos o que a Bíblia fala acerca desse assunto. Vamos primeiramente trazer um exemplo, tá, Patrícia? Uhum. Vocês podem nos acompanhar em Êxodo. Você que tem uma Bíblia aí, Êxodo capítulo 16. Enquanto você vai pegando a sua Bíblia aí e vai abrindo em Êxodo 16, muitos artistas, Patrícia, hoje estão passando dificuldades financeiras, porque quando suas respectivas carreiras estavam no auge, essas pessoas tinham esse espírito de consumismo. Por exemplo, quem nunca ouviu falar do Michael Jackson? Todas as E pessoas. eu vi uma matéria em um desses canais aí fechados, alguém que trabalhou por muito tempo na casa do Michael Jackson, dizendo que talvez tenha sido o mesmo um dos homens que tinham mais essa coisa, esse espírito de consumismo da existência. Para a pessoa chegar ao ponto e afirmar de tamanha forma, ela disse que quando ele saía, Patrícia, ele chegava ao ponto de mandar fechar lojas
Não é que ele queria que fechasse para proibir, impedir das demais pessoas entrarem. Mas ela disse que já teve uma vez, ela teve acompanhando em um determinado shopping. E nesse shopping ele entrou em uma loja e tinha muita coisa assim relacionada à casa, quadros, muito artigo para casa, muitas coisas bonitas. E ele dizia que ele estava encantado com tudo aquilo e aí pediu para que fechasse aquela loja porque ele ia comprar tudo. Imagina você, Patrícia, é normal isso? Não, Aí não é ela disse normal. que depois de um certo tempo, ele usou 4 a 5% apenas de tudo aquilo que ele havia comprado. E aí, o que você me diz disso? Sabe-se também que nos últimos anos da vida, na carreira desse cantor, ele estava enfrentando dificuldades financeiras e muitas dívidas. Primeira coisa que eu quero dizer, Patrícia, é que esse espírito de consumismo, ele gera, acarreta, no futuro, talvez no presente a pessoa não perceba, o primeiro impacto vai ser logo financeiro. Porque para consumir, quando você coloca numa balança, para você consumir, colocar algo, acrescentar, trazer, comprar, você vai diminuir o seu poder aquisitivo, o seu poder de compras. Você tem um carro, tá? Você comprou outro. O seu poder de compra, seu poder aquisitivo, ele diminui. E quando há um desequilíbrio, você compra tudo. Tudo que você vê, você quer. O que vai acontecer? Um desequilíbrio financeiro. Então, a vida financeira desse artista falecido, conhecido mundialmente, ela já estava em decadência financeira. Sabe-se também de vários outros problemas de saúde, tantos outros, mas o tema, como é consumismo, também eu sou apaixonado por esportes. Lembro-me que já há alguns anos atrás eu assisti a um programa ao vivo e aí foi entrevistado um ex-jogador de futebol. Jogou na Itália, jogou em uns dois principais, os top de linha, os times top de linha aqui do Brasil, não está falando o nome por causa de torcida, né? E jogou na seleção brasileira, foi titular na seleção brasileira. Patrícia, esse ex-jogador, ele relatou que teve uma época que ele tinha na garagem de uma das casas 24 carros. E aí eu vou te fazer a seguinte pergunta. É mais ou menos um carro para cada dia do mês. Faltou pouco, não é verdade, Patrícia? Faltou pouco para cada dia do mês. Mas isso é super interessante, pastor. E eu queria também te fazer uma outra pergunta. Tipo, das pessoas que vão na igreja, que chegam na igreja, que começam a se converter, quantas pessoas aparecem na igreja que são com problemas financeiros? Que estão com problemas financeiros? Grande parte, Patrícia. E muitos. O senhor Inclusive, também trabalha com um ministério lindo, 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 que eu amo, inclusive até seminários, livros e tudo mais, para casais. Quantos casais que o senhor já teve que lidar, já teve que, por causa do consumismo de uma das partes, de um dos cônjuges? verdade. Eu posso até contar aqui um exemplo, Patrícia, do consumismo. Eu recebi um casal uma certa vez na igreja física e eu atendi. E o rapaz me disse assim, olha pastor, eu gostaria de um atendimento individual. Ou seja, ele não queria sentar junto com a esposa para conversar comigo. Aí eu falei, tudo bem. E aí eu já percebi que ela não gostou daquilo, né? Mas concordou. Então ele me disse assim, olha pastor, eu não estou aguentando mais.
a minha esposa tem um espírito de consumismo. Então ela quer o que não precisa. Ela quer o que já tem. E não é coisa assim de pequenos valores. São coisas que, como eu falei, Patrícia, estão causando um desequilíbrio financeiro sobre a nossa vida. Então eles, empresário de médio porte, aí ele me disse assim, por exemplo, eu dei um carro para ela, esse carro custou, acho que foi R$ 180 mil, Patrícia. Aí com menos de um ano de uso desse carro, ele disse assim, inclusive, ela cuida bastante das coisas. Então sempre preserva tudo no seu perfeito estado. Ele disse, o carro ainda tinha algumas coisas. Eu lembro que ele disse assim, ainda tinha o adesivo autocolante no pedal do acelerador do carro, de tão novo que o carro estava. E ele disse, e nós estamos há vários dias brigando. Ele disse assim, olha, nós não estamos nos relacionando sexualmente já faz um tempo, por causa de brigas provocadas pelo fato dela querer, a qualquer custo, trocar de carro. Carro de 182, se eu não me engano, R$ 1.000 que eu comprei, faz menos de um ano. E ela quer porque quer comprar esse outro carro. Porque ela viu um comercial, já me mostrou, e uma amiga dela que mora lá em outro estado comprou. Então estamos tendo problemas no casamento por causa desse espírito de consumismo. Só aí de cara, Patrícia, já podemos detectar que esse espírito de consumismo, ele consegue trazer problemas diversos. Por exemplo, financeiro, todo mundo já sabe. Mas o casamento, Patrícia, o casamento emocional, né? Porque tem gente que fica depressivo porque compra demais e não tem dinheiro para pagar, acaba tomando dinheiro para agiota. Aí ou é depressão ou é ansiedade, porque fica preocupado que amanhã a conta do cartão vai chegar e a pessoa não vai ter dinheiro para pagar. É uma série de coisas. Agora, Sandro, é impressão minha, Alex? É impressão minha ou esse espírito de consumismo, ele tem a mesma atuação, tanto em mulheres quanto em homens? Ou não, é mais voltado para a mulher? Não. Não. Veja bem, Patrícia, antes de eu responder essa pergunta sua, olha só que interessante. Aquele marido, para a gente fechar acerca desse exemplo, ele deixou uma coisa bem clara. Aliás, duas. Eu aprendi ali duas coisas bem claras. Quando ele disse assim, olha, ela viu um comercial na internet e se apaixonou por aquele carro, quer trocar a qualquer custo. E aí ela viu o post de uma amiga dela que mora lá em outro estado, que comprou esse carro. E isso fortaleceu esse desejo dela também ter um igual. Quer dizer, Patrícia, o comercial, o marketing, ele vem de maneira intensa, de maneira forte, e acaba seduzindo e despertando esse interesse de consumir aquele produto. Mas aí a pergunta que eu faço é, e você está precisando daquele produto? Ela não estava precisando, Patrícia, porque o carro tinha menos de um ano de uso. O que será que despertou esse interesse de consumir aquele objeto? Será que foi apenas o comercial? Ou também foi, de repente, uma inveja pelo fato da amiga ter e o carro ser mais caro do que o dela? Então ela também queria ter um igual. É bem verdade que você, Patrícia, e todos vocês que acompanham essa live, já ouviram palavras do tipo, nossa, que relógio lindo esse seu. Você comprou onde? Quanto custou? Ou seja, olha o espírito do consumismo aí, já querendo um endereço para ir lá consumir também. Quando que aquela pessoa, de repente, tem vários relógios guardados que nem usa. Não é verdade? É verdade, só que é aquele porque viu o outro com aquele. Exatamente.
Eu não esqueci que eu pedi para você abrir a Bíblia, mas é que faz parte toda essa preparação e talvez esse versículo bíblico seja a chave para a gente fechar. Então, pode deixar sua Bíblia aí aberta e fica em paz. Quer dizer, quantos relógios essa pessoa de repente tem em casa e não usa? Um desses dias, eu estava na academia e alguém me perguntou assim, poxa, que tênis lindo, onde você comprou? Eu estava com fone de ouvidos. Aí eu fui e tirei um dos fones. Aí perguntei, pois não. Aí o rapaz disse assim, poxa, esse tênis é lindo. Onde você comprou? Eu falei, poxa, eu comprei nos Estados Unidos. Aí ele, quanto foi? Aí eu falei, poxa, eu nem recordo quanto foi. Ele chegou ao absurdo de dizer assim, poxa, veja para mim se você não consegue comprar um para mim e eu dou dinheiro para você. Alguém que eu sempre via na academia, mas não tenho intimidade, não tenho nenhuma aproximação, mas quando ele olhou, inclusive foi até você, Patrícia, quem comprou para mim na época, nos Estados Unidos, esse tênis para mim. E aí, quando ele bateu o olho, já despertou aquele desejo de consumir também aquilo. Agora imagina, Patrícia, se ele começa a olhar para os pés de várias pessoas. Imagina se ele começa a desejar também ter um relógio de várias pessoas. Então, não era o tênis das galáxias, o tênis mais caro do planeta, nada disso. Mas o que eu quero que você pense é assim, se de repente aquele rapaz, ele é um trabalhador assalariado, digamos que ele ganha R$1.000, tá? E digamos que aquele tênis tivesse, não foi o caso, mas tivesse custado R$1.200. Mas o valor, olha aqui, Patrícia, ó, um valor mais alto que o salário dele. Aquele desejo dele de consumir aquele produto era tão grande que o que ele ia fazer, Patrícia? Bom, como eu não tenho o poder de comprar à vista, eu vou comprar e vou parcelar. Ou seja, ele ia estar comprando algo que está fora da condição dele e ia estar já endividado durante 6 meses. Não, e aí agora, eu tô anotando aqui, tá? Por isso que eu tô olhando para baixo, eu tô anotando tudo. Mas agora vamos falar então, Sandro, de algo que a gente vê isso no Brasil, né? Infelizmente. E eu acho isso, inclusive, um problema sério que a gente tem, e um problema, inclusive, de integridade, que é a questão da inadimplência. Você vê, por exemplo, Serasa, SPC, muitas pessoas, acho que mais de 30% das pessoas no Brasil hoje têm o nome sujo nesses órgãos públicos, justamente porque você acabou de falar, porque tem o espírito do consumismo, o olho bate, desperta o desejo, você acaba comprando algo que você não pode pagar, porque está acima do seu orçamento, como você falou, e aí quando vem um problema, uma dificuldade no dia a dia, Sandra, o que a pessoa faz? Ela não paga. Ela não vai pagar o tênis, ela não vai pagar a roupa, ela vai pagar aquilo que é o quê? Que é essencial para ela, né? E a gente tem hoje, a gente sabe o tanto de inadimplência que a gente tem. E no Brasil também, Sandra, tem a questão do você poder parcelar. Você sabia que aqui, pelo menos, eu não sei se para o americano eles parcelam mais, mas para o turista aqui nos Estados Unidos não existe parcelamento. Tudo que você compra, você tem que comprar à vista. Você não consegue parcelar em 12 vezes, em 15 vezes, em 24 vezes, que nem no Brasil, entendeu? Então, aqui, por exemplo, se você precisa comprar uma coisa, você só vai comprar se você tiver dinheiro para comprar à vista. Porque se você não tiver, você não vai comprar. E às vezes essa questão da gente poder parcelar acaba fazendo com que a pessoa gaste muito mais do que o que ela realmente tem condição de pagar. Mas é o marketing sedutor. Ele te atrai e ele dá uma falsa aparência que aquele produto está dentro da sua condição. O marketing faz você entender que você pode. É isso, Patrícia. Que você pode, mas na verdade, talvez você até possa. Apertando tudo. Mas a pergunta é, e você precisa? Como esse caso do carro, menos de um ano de uso? Você precisa? Então isso já são pequenas coisas para você perceber que você tem o espírito do consumismo. Uma coisa é, chegou a hora de trocar o carro. Chegou a hora. Já deu. Então, por N motivos. Ou seja, você precisa já trocar esse carro. Outra coisa é, o seu carro está super novinho, certo? E você já quer trocar.
já começa a detectar assim. Se você de Era, fato era, era uma das precisa. perguntas que eu ia te fazer. Como identificar que você tem o espírito do consumismo? Exatamente. Comprar coisas que você não precisa, comprar coisas que você não pode pagar. O que mais a gente pode identificar uma pessoa que tem o espírito do consumismo? Por exemplo, Patrícia, alguém postou nas redes sociais uma foto, né, de uma conquista. Olha só, Patrícia. E aí essa jovem disse assim que nem que tivesse que passar fome, ela iria passar, mas estava realizando o sonho dela. Qual sonho? Ter um iPhone, um celular caro. E aí ela disse que ia se virar, nem que tivesse que passar fome, mas iria realizar aquele sonho. Então, quando vem esse tipo de sacrifício louco, quer dizer, fome, a necessidade de se alimentar, não pode estar abaixo do desejo do coração de consumir um objeto. Então, quer dizer, alguém passa fome só para consumir um produto. Vem cá, não existem tantos outros aparelhos celular? O que ela tinha que fazer? Comprar um celular de acordo com a condição dela para que a mesma não passasse fome. De repente, uma pessoa que tem até um bebê, tem uma criança, e vai sacrificar também aquela criança, vai passar dificuldade. Por quê? Por causa do espírito do consumismo. Eu atendi, Patrícia, um pai que me disse assim, olha, estamos brigando na justiça, porque eu me sacrifico, eu trabalho para poder enviar para minha ex-esposa a pensão alimentícia no valor de X. E sabe o que ela está fazendo, pastor? Ela fica postando nas redes sociais relógio caro, celular caro, roupa cara, frequenta lugares gastando absurdos. E ela não trabalha. E aí, quando é o dia de eu ficar com a criança, eu converso com a criança e a criança está comendo mal. Ela pega a criança, manda para a casa da avó para não ter despesa com o alimento da criança. Quer dizer, Patrícia, você pergunta como detectar? É mais uma forma de detectar que existe alguma coisa errada. Ao ponto de pegar a criança, a filhinha, e mandar ficar na casa da mãe, da avó, alimentando-se lá para não ter custo, para que sobre dinheiro para o consumo desenfreado. Agora a pergunta que não quer calar, pastor. De onde vem esse maldito espírito do consumismo? Qual é a fonte? De onde nasceu isso? Porque duas perguntas, né? Nós já entendemos aqui o que é o espírito do consumismo, como ele atua, como identificar se uma pessoa é ou não consumista. Agora, duas perguntas chaves. A número 1, de onde surgiu esse espírito? E número 2, como se libertar dele, né? Repita aí, Patrícia, como se libertar? A primeira pergunta é de onde vem? De onde vem? Porque quando a gente nasce, quando a gente é criança, a gente não tem o espírito do consumismo. Uma criança, ela tem ali o que o pai dá, o que a mãe dá para ela, de presentes e tudo mais. Aí, quando que a pessoa vai adquirindo esse espírito do consumismo? De onde surge esse espírito maligno? Essa Então, malignidade nas Patrícia, nossas vidas? olha, conseguimos detectar já em muitas crianças, Patrícia. Por quê? Não é que ela nasce com aquilo, mas é que o marketing, a mídia, provoca isso na criança, Patrícia. Então, por exemplo, a criança assiste o canal infantil. Então ela está assistindo o desenho lá infantil, mas os comerciais, eles trazem brinquedinhos, eles trazem roupinhas, eles trazem muitas coisas. E aí eu fico, por exemplo, eu tenho uma criança que tem 7 anos de idade, e ele fica assistindo, de vez em quando ele me pede, meu pai, compra isso para mim. Aí eu fico observando, e aí eu falo, onde que você viu isso? Coisas que eu nem sei que existe. Ele fala, não, no canal lá, infantil, tal, que eu assisto. Aí eu digo assim, surgiu, o marketing jogou lá.
no comercial, uma bola, por exemplo, isso não aconteceu, é só um exemplo, uma bola de futebol, uma bola do palhaço. Aí a criança vê, mas aquele comercial desperta um brilho dos olhos da criança. A criança já imagina ela com aquela bola do palhaço. Então ela chega para o pai, meu pai, eu quero. Olha só, Patrícia, o pai vai e compra. Um mês depois, aquela mesma empresa lança a segunda bola. Agora é uma série de bolas. A série não é do palhaço. A bola agora é do urso. A criança vê, ela já nem quer mais aquela bola do palhaço que ela tem. Ela já quer a nova, do urso. Então isso já começa na infância. Cabe a você, pai e mãe, já dosar o equilíbrio no consumo do teu filho. Meu filho, vem cá. Você já tem essa bola. Essas bolas são iguais. A diferença é que uma é pintada com o rostinho do palhaço, outra é pintada com o rostinho do urso. Sabe como que eu trabalho isso no meu filho, Patrícia? Eu sempre digo para ele, meu filho, você não precisa dessa segunda bola. Você já tem a sua bola. Sabe por quê? Tem crianças que não têm uma bolinha como essa sua. Tem crianças que sonham em ter uma bolinha igual a essa sua e não tem. E você querendo duas. Isso não é justo, isso não agrada a Deus, meu filho. Então ele já começa a entender. Outra coisa também que você está perguntando de onde vem muitos casos da infância. Por isso eu estou falando que é preciso já trabalharmos na infância das nossas crianças. Outra coisa também é o apego. O apego ao material. O que é que eu faço sempre? Quando eu percebo, Patrícia, que está na hora de comprar um brinquedinho novo, coisa do tipo, eu sempre chamo ele e falo, olha, vontade de ter aquilo que não se usa, Patrícia. Não, mas é meu pai. Eu sei, meu filho, mas você não usa mais. Tem criancinha que não tem. Eu quero comprar um brinquedo novo para você. Mas você dá esse de presente para alguma criança que está precisando. Então ele sempre presenteia alguma criança. E aí eu presenteio ele com um novo. Isso eu estou gerando nele o que, Patrícia? Eu estou conscientizando que nós devemos ter o que nós precisamos. Aquilo que não precisamos, não há por que desejar ou consumir. Então, primeira coisa, já vamos trabalhar nas crianças aquilo que não foi trabalhado em nós, certo? Aí você pergunta assim, de onde vem? De onde vem? Olha só, você há de concordar, Patrícia, que quando em Gênesis, vamos lá, Bíblia, princípio, quando em Gênesis, de repente, Deus diz assim para Adão e Eva, olha, vocês estão vendo esse jardim? Aí tem tudo. Vamos trazer para a linguagem de hoje, tá, Patrícia? O mais simples possível. Nesse jardim, me diz uma fruta que você gosta aí, Patrícia. Diz uma fruta. Banana, Maçã, abacate, banana. uva, morango. Que legal. Então Deus disse assim, olha, nesse jardim tem todas essas frutas. Nesse jardim tem tudo. Vocês podem comer de quase tudo. Vocês só não devem comer daquela fruta lá. Ou seja, se foi Deus quem criou o ser humano, Deus sabe as necessidades, o que é que o homem precisa. Então, quando Deus disse, olha, já tem tudo aí para vocês, só não pode fazer aquilo. Ou seja, vocês não precisam comer daquele fruto daquela árvore. Correto, Patrícia? Corretíssimo. Quem entra agora à prova que esse desejo de consumir o que não precisa, o que não pode, o que não deve, porque quando você compra um celular de 6 mil reais, quando que o teu salário é R$ 1.000, você está comprando o que não deve. Você está comprando o que não pode, pelo desejo de querer consumir. Correto, Patrícia? Correto. Então, aí o que é que vem? O diabo. Você vê quem está por trás disso. O Satanás vem, se manifesta e disse assim, epa, vocês podem sim. Isso, com quem nunca aconteceu isso?
Você olha para aquilo que você não precisa. Você já tem 10. Você tem 10 bolsas na tua casa. Você sabe que não vai usar. Mas você bate o olho naquela bolsa e vem aquela voz. Mas você pode. Aí você pensa, caramba, eu estou endividada. Vem aquela voz e diz assim, não, você divide. Não é verdade, Patrícia? E você vai lá e consome. Então veio o Satanás e disse para Adão e para Eva, vocês podem. Embora eles pensavam, mas Deus disse que não. Deus disse que eu não preciso. Porque quando Deus falou assim, ó, vocês podem comer tudo. Menos isso, Deus quis dizer o quê? Ó? Primeiro, vocês não precisam. Se houvesse a necessidade de consumir essa fruta, eu diria para vocês que vocês deveriam consumir. Mas eu estou dizendo que não devem. Vocês não podem. Não façam. Mas eu os dou o livre-arbítrio. Entra o Satanás e disse, epa, quem disse que não pode foi Deus. Mas você pode sim. É que ele não quer que você seja igual a ele. Conhecedor do bem e do mal. Vai lá. Consome. Ou seja, na linguagem de hoje, vai lá e compra. Compra. Você pode sim. Você consegue. Você divide. Até o último suspiro da tua alma na terra. Eu ouvi isso. Eu estava numa reunião de pastores, Patrícia. E aí, de repente, naquela reunião, o pastor abriu o MacBook. Ele abriu o MacBook, aí um outro elogiou. Poxa, que bacana, tá cheio da grana, hein? Ele disse assim, rapaz, eu endividei. Olha só, Patrícia, pastor. Ele disse, eu endividei até minha alma, mas eu comprei. Inclusive, ele disse, a patroa já tem dias que olha para esse MacBook e aí tranca o coração para mim. Já teve até briga por causa desse MacBook. Olha o que o pastor disse. Já endividei até minha alma, mas eu comprei. Uau. Olha só. Então vai o Satanás e diz para Adão e Eva, vai lá. Nem que vocês endividem. Essa é a verdade. Endividem tua alma, ou seja, quando eles desobedeceram a Deus, você concorda que a alma de Adão e Eva ficou em dívidas, Patrícia? Com certeza, com certeza. Então, eles endividaram ou seja, o a própria espírito do alma. consumismo veio lá de Adão e Eva já. Exatamente. É o que a Bíblia está nos mostrando, Patrícia. Que a fonte disso é espiritual. Não sou eu que estou inventando nada. É o que a Bíblia diz. Veio lá em Gênesis. Desde um princípio, Patrícia. Mas, você já sabe o que aconteceu. Você quer que eu feche esse exemplo de Adão e Eva? Gênesis, princípio. Ou você quer que eu traga um exemplo antes de Gênesis? Pode Diz trazer aí. o exemplo. Pode trazer o exemplo. Antes de Gênesis. Antes de Gênesis. Vamos então para o céu. Lá no céu, de repente, o Lúcifer viu. O consumismo, ele entra pelos olhos, Patrícia. Começa tudo pelos olhos. Certo? O Lúcifer viu. Deixa eu fazer uma anotação que Deus me falou aqui agora. Olha aqui, ó. O consumismo começa pelos olhos. Por que tem mulheres que desejam o marido da amiga? Ela quer consumir o corpo do marido, da amiga. Por onde entra isso? Não é pelos olhos? Sim. Então deixa eu anotar aqui, isso aqui para a gente não acabar esquecendo. Vamos para o céu. De repente, o Lúcifer vê, olha os olhos aí, ele vê a criação de todas as coisas que Deus efetuou. A criação do homem, do planeta Terra, do universo, de tudo. Mas em Gênesis nos mostra a criação da Terra, certo? E aí o que é que a Bíblia faz? Que o Lúcifer disse, olha, subirei ao mais altos céus e farei o meu trono. Eu vou ter o meu trono também. Vou subir no mais alto. E ali estabelecerei o meu trono. Serei semelhante ao Deus Altíssimo. O que é isso, Patrícia?
Ele viu o poder de Deus. Ele viu Deus criando todas as coisas. Ao ver, ele desejou também ser semelhante. E ele foi e tentou. Ele tentou. Mas o que é que aconteceu? Ele não conseguiu. Ele foi lançado fora do reino. Por quê? Porque ele desejou exatamente ser semelhante a alguém que está acima de tudo, acima de todos. Então aí a Bíblia já nos mostra esse desejo de nós consumirmos aquilo que não devemos. Aquilo que não devemos, que não precisamos, dentre outras coisas. De repente, só porque você viu no shopping center aquela bolsa, você viu, começa pelos olhos. Você então deseja comprar aquilo de qualquer maneira. Você anda no shopping, vai lá, compra uma água, você come alguma coisa, mas aquilo não sai da tua cabeça. Você tem que comprar aquela bolsa. Caramba, você está com uma bolsa que você comprou há uma semana. Mas aquilo está batendo na tua cabeça. Você vê que isso não é normal, gente. Aquilo ficou na cabeça do diabo, do Lúcifer, do céu. Você tem que ter o teu trono, você tem que ter o teu trono, você tem que fazer o teu. E ele não sossegou. É a libertação que nós vamos falar daqui a pouquinho no final. Então ele foi e não repreendeu. E acabou cometendo. Adão e Eva na terra não repreenderam. Você vê que o Lúcifer trouxe do céu essa coisa de consumir aquilo que não pode. Quando chega na terra, ele vai e lança aquele mesmo espírito, aquela mesma semente do ser humano, dos primeiros, Adão e Eva. Eles deveriam repreender e eles não repreenderam. E se tornaram consumistas. Queriam consumir o que não podiam, o que não deviam. Por esse motivo entrou a maldição sobre toda a humanidade. Foi ali onde começou tudo. E eles geraram filhos, que um tirou a vida do outro. Daí vem a história da humanidade. E aí vem muitos outros relatos de consumo. O próprio Davi, vou entrar, não podemos falar só de vida financeira em relação ao consumo, porque é um leque que se abre muito amplo. Lá vai o Davi, ao invés de estar na guerra, estava no palácio. De repente ele vê uma mulher muito formosa. Ele vê, olha que o consumo começa por aquilo que a gente vê. Então é preciso repreender logo ao ver aquilo que você não precisa. E Davi não teve esse cuidado. Ele viu aquela mulher formosa tomando banho. O que ele fez? Desejou. Ele queria consumir o corpo físico daquela mulher. E ele mandou trazê-la para o palácio. E assim o fez. Ele consumiu, ele consumou o desejo do coração dele de ter prazer sexual com aquela mulher casada. Qual foi o fruto disto? Maldições atrás de maldições que todos vocês conhecem. Ou seja, Patrícia, o espírito do consumismo, ele também está por trás da traição. O homem tem sua esposa em casa. Ele olha para aquela mulher. Ele se sente atraído ou seduzido. Ele acha o corpo da mulher sedutor ou atraente. E o que ele quer? Ele deseja. Ele quer consumir aquele corpo. Então ele investe de alguma forma e acaba cometendo um consumo àquele corpo, traindo um cônjuge, destruindo toda a família. Por qual motivo? É espiritual. Eu mostrei para você, caro amigo que nos assiste, que é espiritual. Isso começou no céu. Isso também veio para a terra através de Adão e Eva, e isso proliferou sobre toda a humanidade até os dias atuais, em todas as áreas. Não pensem que é só na vida financeira. Fique à vontade, Patrícia. Não, tô só nas anotações. Agora me responde uma coisa, tá? Então já identificamos de onde vem. Isso veio do céu, lá com Satanás, que quis consumir o que ele não tinha. Depois veio com Adão e Eva, isso se proliferou na terra, e aí você deu o exemplo de Davi. Agora, como se... Aí a pergunta-chave, eu acho, para a gente fechar a live, é como se... aí também você trouxe várias coisas que eu achei bem interessante, que é o espírito do consumismo, ele não atua só no financeiro. O financeiro talvez seja o mais visível,
porque a pessoa quer comprar, e acaba gastando mais do que o que ganha. Mas ele também traz problemas na questão sentimental, traz traição no relacionamento, traz a questão da depressão, da ansiedade, enfim, como você falou, abre um leque de coisas, tudo por conta do consumismo exagerado e excessivo. Aí a pergunta-chave para a gente encerrar essa live, para que a gente possa abençoar e ajudar as pessoas que estão nos assistindo, porque eu tenho certeza que aqui, Sandro, deve ter, no meio de tantas pessoas assistindo, deve ter gente que pode estar passando por isso em várias áreas da vida. Uns podem estar passando na parte sentimental, outros podem estar passando na parte financeira, outros estão passando na parte, às vezes, até da família, enfim. A pergunta agora é como se libertar verdadeiramente do espírito maligno do consumismo que atua destruindo tantas áreas das nossas vidas. Amém. A minha Bíblia está aqui aberta. Inclusive, ganhei da Patrícia, hein? Depois de eu ter te dado 2 Bíblias que me acompanharam por longos 30 anos. Uma, né? Me acompanhou por tantos lugares ao longo de 30 anos. Por acaso você está falando dessa Bíblia aqui? Olha, você está despertando em mim o espírito do consumismo, hein? Quando eu vejo essa Bíblia, eu desejo consumi-la, tá vendo? Não, essa Bíblia foi sua por muitos anos, agora ela é minha. Então, você já consumiu ela por muitos anos. Amém. Então, vamos lá. Êxodo. Vou estar olhando aqui para baixo por causa da Bíblia, tá? Êxodo Mas 16, aí, né? em Êxodo, capítulo 16, diz assim, olha, Deus manda maná. Olha só. Diz assim, partiram de Elim a toda a congregação dos filhos de Israel, veio para o deserto de Sim, que está entre Efim, aos 15 dias do 2º mês. Enfim, deixa eu adiantar um pouco mais aqui por causa do tempo, tá bom, Patrícia? Tá bom. Versículo 2. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão. Disse-lhe os filhos de Israel, quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados juntos às paneias da carne do sinédrio, tal. Deixa eu tentar adiantar aqui o máximo. Vou fazer aqui um resumo, como a gente gosta sempre de fazer, às vezes na rádio. Deixe marcadinho aí esse texto, porque se eu ler todo aqui, eu vou tomar muito tempo dessa live. Mas eu vou resumir de uma forma muito abençoadora. Fique em paz. Veja bem. Esse relato, ele conta que o povo, como já foi dito aqui, estavam no deserto. Não tinham o que comer. E de repente, como o título da mensagem, Deus manda comida, acredite, do céu. Começa a cair maná do céu para o povo se alimentar. Mas Deus disse aos mesmos que não guardassem, porque Ele estava dando aquele alimento diário para ser consumido a cada dia. Mas sabe aquela coisa do consumismo? Sempre quer ter muito, quer guardar, quer amontoar, quer ajuntar. As pessoas desobedecendo a Deus, essa coisa de consumir, começaram a guardar. O que foi que começou a acontecer? Começou a apodrecer. Eles começaram a perder tudo aquilo que guardava. Por quê? Moral da Bíblia. Deus estava dando para se consumir a cada dia. Deus não deixaria em falta o dia do amanhã. Ele pediu para que se preocupasse com o dia de hoje, que consumisse o alimento que ele estava dando para hoje. Mas as pessoas não queriam juntar para a semana toda, para o mês todo, talvez para o ano todo. Então começou a apodrecer tudo. Eles começaram a perder tudo e ficar em falta até
o alimento para o dia de hoje. O que que nós entendemos, gente? Gente, você tem um relógio, ele te serve bem. Você tem um carro, o teu carro te serve bem. Não é por causa do comercial que você tem que ter dois. Ah, mas eu tô com dinheiro sobrando. Então eu quero esbanjar. De repente esse dinheiro que está sobrando hoje, amanhã você possa precisar. Aí você vai comprar um segundo carro, vai te trazer uma segunda despesa. Você vai ter que fazer um segundo seguro. Você vai ter que colocar combustível em 2 automóveis. Vai ter que ocupar 2 espaços. É como maná. Você não já tem o teu? Mas é um espírito de consumismo. Será que isso é para mostrar para as pessoas que você tem o poder aquisitivo? Deus não deu maná para o povo guardar. Para dizer, olha, e aí, como é que está a tua tenda? A minha está cheia, eu tenho muito. Agora pode faltar comida o ano todo, porque eu tenho para o ano todo. Deus não deu para isso. Deus deu para suprir as tuas necessidades diárias. Deus te deu poder aquisitivo, não é para você estar comprando para as traças e as ferrugens destruir. Você, mulher. Não é você não, Patrícia. São as mulheres em geral. Será que de fato todas essas roupas que estão no teu closet, no seu guarda-roupas, que você comprou, bateu o olho, será que você usa todas elas? Será que esses sapatos que estão aí na tua casa, que você comprou, será que tinha necessidade? Pare agora, dê uma olhadinha e pensa comigo. Quando que você usou esse sapato aí? Nunca. Você tem um espírito do consumismo. Esses relógios que você comprou, faz quanto tempo que você não usa ou nunca usou? Resumindo, pare e pense. As coisas que você tem comprado nos últimos tempos, você tem usado? Então não teve necessidade de comprar. Então você tem o espírito do consumismo. E para fechar, você que assiste filmes pornográficos, você que está viciado em pornografia, por onde que se consome a pornografia? Pelos olhos. Eu já atendi mulheres que me disseram que despertaram o interesse em consumir sexualmente outras mulheres através da pornografia, por meio de sites, celular, filmes. E aí tornaram-se lésbicas. Já atendi mulheres, ou seja, até o desejo de consumir sexualmente o corpo de outra pessoa do mesmo sexo, até isso que entra pelos olhos, você vê que está totalmente ligado ao consumismo. Amanhã, aliás, daqui a pouco eu vou explicar sobre essa questão sexual do consumismo. Mas então, Patrícia, é exatamente isso que tem ocorrido. Como se libertar, já que começa pelos olhos? Então, aquela coisa de o que os olhos não veem, o coração não deseja. Eu não creio nisso, sabe por quê? Porque se isso fosse de Deus, Deus nos faria cegos. Correto, Patrícia? O que os olhos não veem, o coração não deseja. Então, vamos ter que andar nas ruas assim, para não vermos mulheres, homens, objetos? A questão não é essa. A questão é desejar aquilo que é de sua necessidade, aquilo que você precisa. Então, como se libertar? Oração. Primeiro é preciso se conscientizar. O primeiro passo é saber que você tem o espírito do consumismo, né? É assumir. Assumir. Então, segundo passo, também assumir que você não precisa de tudo que a mídia te mostra, o marketing te mostra, de tudo que é lançado no mercado. De tudo que seu amigo tem, de tudo que a sua amiga tem. Porque, de repente, Patrícia, o seu amigo tem
porque ele precisa. Correto, Patrícia? Uhum. O seu amigo tem porque ele precisa. Por exemplo, eu estou vendo aqui, Patrícia, você com o fone de ouvido aí, sem fio. Eu estou aqui com o fone de ouvido com fio. Mas isso aqui já veio junto com o meu celular. E eu só uso esse fone aqui, Patrícia, na verdade, para falar contigo. Porque eu não saio usando na rua. Então, porque eu estou vendo você usando esse, que eu vou querer comprar um igual, mas se eu já tenho aqui, Patrícia. Então, o primeiro passo é exatamente você assumir, poxa, está errado, isso está atrapalhando a minha vida, isso está me fazendo mal. Segundo passo, entender que o que eu preciso e o que eu não preciso. Óbvio que se eu preciso, poxa, eu estou com uma sandalinha que já está gasta, eu preciso comprar uma. Não é questão de consumismo, é que é minha necessidade, eu estou precisando, eu vou e compro. Mas eu tenho 5 sandálias, poxa, isso já está errado. Mas eu vou comprar a sexta. Eu acho que essa pergunta é uma pergunta-chave para a nossa vida, né? Tipo, você precisa? Acho que se a gente fizesse essa pergunta na hora de comprar qualquer coisa, você vai usar, sei lá, você vai pegar uma camiseta mais barata que for, porque a gente também tem a questão das promoções, né, Sandro? Como o mercado hoje, ele lida com promoções para ele te manipular, te seduzir para comprar. Então, às vezes, passa numa loja, tem algo que, sei lá, que custa R$100 e tá por 20. Aí você fala, nossa, meu, tava por R$100, tá por 20, vou comprar. Só que você precisa? Não, você não precisa. Mas por causa da promoção, você vai lá e o quê? E compra. Então, eu creio que essa pergunta é uma pergunta-chave para a nossa vida. Você acha que Para se todas as libertação. coisas, para a libertação, se todas as coisas que a gente fosse comprar, a gente usasse essa pergunta: você precisa comprar isso? Ok, preciso. E se questionar, inclusive, mas precisa mesmo? Por que você precisa realmente, né? Porque acho que num primeiro momento, acho que até a sua Por própria quê e carne para quê? pode dizer assim, não, eu preciso. Eu preciso para quê? Para satisfazer o ego, né? Eu preciso para satisfazer o meu ego. Não, você precisa? Tá, preciso. Para que você precisa? Eu creio que isso pode nos ajudar muito. E eu creio que a minha vida vai ser outra vida depois dessa live aqui, em nome de Jesus. Com certeza, Patrícia. O processo de libertação, ele começa por essa pergunta aí, ok? Vamos passar em frente. Você lembra, um certo amigo meu, amigo nosso, Patrícia, uma vez você estava aqui, exatamente nessa casa, e ele olhou um terreno vizinho ao meu, e ele disse assim, poxa, quem é o dono desse terreno? Será que ele não vende? A minha vontade é de comprar e dá para você de presente. Mas assim, eu quero que você faça aí um pomar. Você lembra disso, Patrícia? Lembro. Esse mesmo amigo, Patrícia, ele queria trocar os pneus do meu carro. Você lembra disso? Lembro. Lembra mesmo? Se não Lógico lembrar, que para mim não lembro. tem problema. Mas eu lembro, lógico que eu lembro. E na época o seu Então, carro era aquela caminhonete, era não uma era nem o que você caminhonete tem preta, hoje. era. Exatamente. Aí ele viu, nessa época eu tinha uma caminhonete preta, e ele viu os pneus do carro e ele foi ver preço, ele queria trocar, me dar de presente. Graças a Deus que ele me falou, certo? Aí eu disse, não, meu querido, jamais, esses pneus, eles ainda podem ser usados. Fique em paz, eu não estou precisando. Quer dizer, eu não preciso. Se eu não preciso, não há por que comprar. Primeiro passo para se libertar é você já dizer, você detectar se de fato precisa ou não, e se não precisa, você assumir não. Eu não preciso. É bonito? É. É bacana? É. É elegante? É. Mas eu não preciso. Ponto final. Agora, se você já está no nível que você não consegue dizer não, você diz assim, ó, eu digo não, mas eu não consigo. Eu vou lá e compro. Oração resolve. Sabe por quê? Se Adão e Eva tivessem feito isto, tivessem olhado e tivessem dito, eu não preciso comer dessa fruta, porque Deus já supre as minhas necessidades com tantas outras. Eu tenho no jardim do Éden de sobra. Então eu não preciso disso, eles não teriam consumido. E ainda que ele estivesse no nível avançado de consumo de qualquer forma, se eles tivessem
feito uma oração, Deus Criador, a minha carne deseja consumir daquilo que eu não preciso. Eu não quero, mas eu não tenho forças. Então dai-me forças. Depois desta oração, eles já iam sentir-se fortes ao ponto de dizer para o próprio ego, não vou comprar. Mas aí, para a gente fechar, aquela coisa que sempre dizemos, é preciso o espírito estar forte para que a carne seja fraca e a carne não te domine, levando você a consumir o que você não precisa. Esse papo de a minha carne, como nós falamos em uma live sua, se eu não me engano, que muitos falam, mas a carne, ela é fraca. Exatamente, ela tem que estar fraca sim. O teu espírito tem que ser dominante. A tua carne deseja o marido o marido da tua vizinha, a tua carne deseja. Se o teu espírito está forte, você diz o quê? Olha, está repreendido. Eu tenho meu marido. A tua carne deseja o carro que saiu. Poxa, eu tenho meu carro tão novinho. Quantas pessoas elogiam, queriam ter um desse. Olha só, a minha carne já desejando que eu troque de carro. Ô, pastor, agora deixa eu te fazer uma pergunta. Eu analisando aqui, pensando em tudo que o senhor tem falado desde o início da live, o espírito do consumismo é algo destruidor e talvez até mesmo pior. Não é que existe vício pior ou melhor, não é isso, mas tipo assim, porque o vício do cigarro, todo mundo vê, o mau cheiro incomoda, as pessoas comentam que você tá com cheiro de cigarro e tudo mais, ou seja, é uma coisa mais visível. A mesma coisa, por exemplo, o vício da droga. Agora, o vício do consumismo é algo que é tipo um câncer que é escondido e que a pessoa às vezes só vai se dar conta quando a vida dela está completamente destruída, está completamente desgraçada. Ela já perdeu o marido, ela já destruiu o casamento, ela já destruiu a vida financeira. Tudo por causa desse espírito maligno do consumismo. Porque a gente vai fazendo, às vezes, e a gente não está percebendo. A gente não tem a consciência do tanto que... E assim, quando eu pensei nessa live, eu confesso que eu pensei muito mais pelo lado do financeiro. E agora, quando a gente fazendo a live em si, eu vi que o lado financeiro é um aspecto. É um aspecto. Patrícia, você tem toda a razão. E eu vou acrescentar da seguinte forma. O câncer, muitas vezes a pessoa só consegue diagnosticar quando ele já está num estado avançado. Os médicos sempre dizem, quanto antes ser descoberto, não é verdade? Quanto antes for descoberto, maior a chance de cura. Bom, tem sim como detectar que você está com esse espírito do consumismo. Depois dessa live, quero pedir um favor a todos vocês. E depois que vocês fizerem esse favor, gostaria, não entendo muito de Instagram, e Patrícia que vai explicar como que faz isso. Vou lançar aqui um desafio. Assim que terminar a live, dá uma olhada na gaveta do teu closet, do teu guarda-roupa. Dá uma olhada no teu closet. Vê lá se você encontra roupas que você comprou e nunca usou. Tá certo? Vê lá se você encontra objetos no teu quarto que você comprou e nunca usou. Se você o tem, te faço uma pergunta. Por que você comprou se você nunca usa? E não é apenas uma peça, são várias. E sabe o que você vai fazer? Você vai segurar aquilo e vai fazer a seguinte oração. Meu Deus, liberta-me desse espírito de consumismo. E a partir de hoje, nunca mais eu comprarei aquilo que eu não tenho necessidade e que eu já compro sabendo que eu não vou usar. Em nome de Jesus, faça isso. Mas depois você comenta, que vai ficar salvo aqui, né, Patrícia, esse vídeo, você vem e comenta simples assim, ó, me libertei hoje do espírito do consumismo, detectei em casa uma ou várias coisas que eu comprei e nem sequer tirei do plástico, nem sequer usei e nem usava. Eu tinha o espírito do consumismo. Não é só na casa, no guarda-roupa, às vezes na casa, às vezes a pessoa tem uma casa que é poluída,
tem um monte de móveis, um monte de coisa, porque vai comprando, comprando, comprando. A casa já ficou até desagradável, já é uma casa que é cheia de tranqueira mesmo, de tanta coisa que a pessoa vai comprando. Às vezes, na sua geladeira, no seu armário, tem gente passando fome e o seu armário tá cheio de coisa vencido já. Porque tem gente que vai no mercado, né, Sandro? Compra um monte de comida. E aí tem coisa que vence e a pessoa não usa. Então, assim, Mas aí, produto de limpeza, que às vezes você compra um monte de coisa que você não usa, que você não precisa. Dispensa. Eu acho assim, eu vou precisar fazer uma análise em tudo, geral. Em todas as Patrícia, coisas. eu sugiro o seguinte. Antigamente, a nossa listinha de supermercados era feita no papel, na caneta. Mas hoje a minha esposa, durante a semana, percebe aquilo que está em falta e ela já faz a listinha no celular, tá? Suponhamos, faltou o sabão neutro, ela já coloca lá na lista. Vai colocando. Quando ela chega no supermercado, ainda que ela encontre lá, ó, super promoção, leve 10 e pague meio, ela não vai comprar porque não está na lista, significa dizer que não precisamos, não vamos consumir. O que eu dou uma dica para você, inclui na sua lista de compras, toda vez que for ao supermercado, bota lá, encabeçando a tua lista, o seguinte item. Será que eu preciso? O primeiro item você coloca assim, fim de papo. Tudo aquilo que não tiver na lista, que teu olho bater, opa, leva. Vá no primeiro item da lista. Será que eu preciso? Acabou, gente. Não é difícil. O mais importante de tudo pode falar. É o alerta, o esclarecimento que essa live trouxe. Eu tenho certeza que nunca mais você, ao chegar no supermercado, no shopping center, numa loja, nunca mais você vai ter o mesmo comportamento que antes, Patrícia. Agora, pastor, a última pergunta aqui. O quanto que o espírito do consumismo nos afasta da presença de Deus? Porque a gente começa a buscar a alegria, a gente começa a buscar a realização, a gente começa a buscar a felicidade, o quê? No ato de comprar. Porque já é comprovado pela ciência que toda vez que você compra algo, você libera no seu cérebro lá um hormôniozinho da alegria chamado Essexotina, se não me engano. Exatamente. Então, o que acontece? Aí as pessoas às vezes pegaram o vício do consumismo, por quê? Briga com o marido, o que faz? Vai no shopping, comprar alguma coisa. Tá com problema? Eu preciso sair para esparecer e eu preciso o quê? Gastar com alguma coisa. E muitas vezes com o cartão do marido para se vingar daquela briga. Problema dele, ele que vai pagar mesmo. Não fez isso comigo? Agora você vai ver, agora eu vou gastar todo o seu cartão para você pagar. Oh, Jesus, quem nunca fez isso, né? Meu Deus do céu. Então a pergunta é o quanto que o espírito do consumismo nos afasta, de fato, da presença de Deus? Porque a gente começa a buscar a alegria nas coisas, ao invés de buscar a alegria o quê? No Senhor Jesus. Exatamente. Afasta sim, porque Adão e Eva se afastaram de Deus por causa desse espírito de consumir o que não deviam, o que não precisavam e o que não podiam. Então, o que é que houve? Quando eles comeram aquilo lá, houve um prazer momentâneo. Opa, estou consumindo. Mas depois vieram as consequências. O afastamento de Deus e afastado o homem de Deus, você já sabe quantos problemas surgirão. Como veio da própria família. Eu não sei se vocês estão entendendo. Um filho matou o outro. Eu não sei se vocês estão entendendo o quanto que isso é forte no mundo espiritual, Sandro. Olha só, Adão e Eva, eles perderam a coisa mais preciosa que eles tinham, que era o quê? A presença de Deus, o relacionamento com Deus. Por que eles perderam a presença? Porque eles consumiram algo que eles não deveriam consumir. Gente, isso é muito forte. Verdade. Pronto, a raiz está aí. Como a Bíblia, como eu sempre digo, como a Bíblia é completa, hein? Ela tem respostas para tudo. Olha, Patrícia, eu não gosto de estar pregando o que eu penso, o que eu acho, o que eu imagino. Por quê? A Bíblia tem resposta para tudo, gente. Então, se alguém discordar do que nós falamos, eu tenho minha consciência tranquila, sabe por quê?
Porque o que eu estou falando, eu estou apenas traduzindo o que a Bíblia está nos mostrando. É diferente de, não, você tem até um pouco de razão, mas eu discordo. Todos têm o direito de concordar ou não. Mas uma coisa é você discordar do que o pensamento humano acha. Outra coisa é você discordar do que a Bíblia diz. Então, por favor, independente da sua religião, independente de você ser um evangélico, um católico, um espírita, um membro, um pastor, um padre, medita um pouco em tudo que eu estou te dizendo. Não deixe o orgulho também se tornar um sentimento de consumo dominante na tua mente, porque senão você nunca vai receber a verdade como essa que nós produzimos através dessa tão abençoada live. E olha, pastor, eu estava me lembrando aqui que eu convivi uma vez com uma pessoa que ela não era muito de comprar roupa, essas coisas, mas que ela era extremamente consumista com a questão da comida, porque passou muito traumas da infância, passou fome e tudo mais, e tipo, a pessoa entrava no mercado, ela comprava 1.000, 2.000 reais de compra, a geladeira, você abria a geladeira, caíam as coisas, e muitas coisas, às vezes, do que ela comprava, acabava estragando, porque era só ela, o marido e o filho, então ela não conseguia comer tudo que ela comprava. Ou estraga ou fica toda a família obeso. Não vai estragar, Exatamente. tem que comer para não estragar. Imagina, Patrícia. É Exatamente. um Então, às trauma da vezes, infância é que um gera o trauma da consumo. infância que gera o consumo. Eu detectei isso, eu até comentei com você com a questão da calça jeans, que eu passei a minha faculdade inteira com uma calça jeans. E daí, depois que eu cresci, eu fui envergonhada uma vez, eu passei uma humilhação, eu até falo isso no meu livro, Do Sertão para o Mundo, quem não conhece. Eu falo isso que eu recebi uma humilhação na escola, na faculdade de uma pessoa. E quando eu cresci, Sandro, hoje, teve uma época que eu olhei meu guarda-roupa, eu tinha 30 calças jeans. Tipo, das 30, eu usava 3, 5, vai. Então, ou seja, eu tinha ali 25 calças ou mais que eu não precisava. Mas por quê? Porque um trauma do passado, um trauma da minha infância, um trauma da minha adolescência trouxe aquilo para mim até o dia que eu entendi. Ei, eu não preciso ter 30 calças jeans para eu curar o meu trauma. Antes da pandemia, em um shopping center, estava tendo uma exposição dos antigos videogames. Daí eu fui, na época da minha adolescência, e mostrei para o meu filho. Olha, meu filho, quando eu era adolescente, o que estava em evidência era esse aqui, ó. Eu era doido para ter um videogame desse. Ele, mas por que o senhor não tinha, meu pai? Eu falei, porque eu não tinha condições. Então, meus pais tiveram 11 filhos, então não tinha como. Imagina, meu filho, meu pai dá um presente para cada filho, então ele preferia fazer que não nos faltasse a comida. Aí minha esposa disse assim, por que você não compra para você então? Porque estavam expostos e muitos eles tinham à venda. Só que lançamentos, uma coisa um pouco inovado. Aí eu falei assim, olha, eu não vou comprar. Por quê? Se eu comprar, eu não vou usar. Eu sei que eu não vou usar. Aí meu filho, compra, meu pai. Ele é uma criança. Porque o senhor, quando era criança, não podia, mas o senhor agora pode. Mas eu não comprei. Então, por quê? Eu fui curado e liberto desse trauma, de uma fase da minha vida que eu não podia. Não é porque hoje eu posso que eu vou rir do meu passado. Ah, passado. Lembra? Você lembra que na minha certa idade você não permitia eu ter? Hoje eu posso. Me dá 10 videogames desse aí. Para quê? Se eu não vou usar. Então eu saí dali tranquilo. Eu posso, mas eu não preciso. E fim de papo. Nossa, eu adoro essa frase. E fim de papo. Vamos orar? Vamos orar e vamos falar da live, da libertação. Vamos falar, além disso, você disse que como a gente se liberta do espírito do consumismo? Orando. É essa a resposta? Orando, clamando, buscando a Deus. Existe mais alguma coisa que as pessoas possam fazer, que a gente possa fazer para se libertar do espírito do consumismo em todas as áreas da nossa vida? Sim, a Identificar, número fé, 1. a fé sem obras é morta. Não adianta você ter ouvido tudo e não querer praticar.
Não adianta você apenas orar e não agir. Você identificou? Assuma que você tem esse problema, certo? E ore para que Deus te liberte do mesmo e aprenda a pensar assim: vem cá, esse sapato no meu closet, ele cabe lá diante de tantos que eu já tenho? Nem cabe. Então, se não cabe é porque eu tenho vários para o meu uso. No momento, eu não preciso. Aprenda a dizer esta palavra. No momento, eu não preciso. Acabou. Se tua carne dizer, você não precisa, mas você pode, você tem condição. A questão é, você precisa ou não. Põe isso na balança, já é o princípio de tudo, certo? E segundo, se você está num nível desenfreado, simplesmente comece a orar todo dia, pedindo para Deus te libertar disso aí. Rapidamente você vai conseguir. Amém. Amém. Vamos pedir pro pessoal tirar um print. Olha, ontem, você não sabe. Sabe qual foi o louvor que eu indiquei ontem pro pessoal aqui? Pela fé. Você lembra que era o meu louvor preferido, que toda vez que eu ia pra igreja eu pedia pra você cantar? Eu falava, canta pela fé, canta pela fé. Inclusive quando eu já morava em São Paulo, né, que eu ia pra Jacobina, toda vez que eu chegava eu falava, eu quero ouvir pela fé. E vamos tirar um print aqui pro pessoal postar nos stories. Eu vou liberar os comentários para ver se o pessoal tem alguma pergunta. Daí nós vamos orar e aí depois da oração, se tiver alguma pergunta pro pastor Alex, ele já aproveita e já responde. Mas vamos tirar o print, que daí depois do print eu já vou liberar os comentários. E aí eu quero que o senhor fale da campanha de libertação, da corrente de libertação que vai começar amanhã, exatamente mais ou menos esse horário, ó, 6h45. É o horário que vai começar das 6h45 às 7 horas. Vão ser 15 minutos somente. Mas eu vou pedir para vocês tirarem um print aí agora. Tira um print, porque em nome de Jesus a gente vai se libertar do espírito do consumismo em todas as áreas da nossa vida. Tira um print, posta lá nos seus stories. Fala o que você achou dessa live. Como que essa live te abençoou. Marca o pastor Alex Sanches. E é isso, porque eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. Se você puder, se você conhecer uma pessoa que é consumista, em qualquer área da vida, você envia essa live. Seja instrumento na vida de alguém. Às vezes a gente conhece as coisas só pra gente, né? O espírito de retenção. Não, se você foi abençoado, compartilha com alguém que você também pode abençoar essa pessoa. Se você puder também, ó, clica aqui na setinha já envia essa live agora, porque a gente vai orar. E também clica nos coraçãozinhos aí, porque quanto mais coraçãozinho vocês derem, mais a live é entregue para outras pessoas. Mas vamos tirar o print? 3, 2, 1 e já! Ok? Deixa eu liberar os comentários. Pronto, pastor, podemos orar. E aí, mas antes, fala pra gente da corrente de libertação que começa amanhã. Detalhe. Como nós vamos fazer uma viagem missionária. Lembra que falávamos sobre isso a semana, Patrícia? Uhum. Então, amanhã, provavelmente, eu não sei em que cidade eu estarei às 6h45 da manhã, mas essa live amanhã eu faço da estrada, né? Nós vamos fazer uma viagem missionária esse fim de semana. Eu regresso só no domingo pela manhã, porque no domingo à noite eu tenho culto presencial aqui. Então eu vou provavelmente a live de amanhã e a live de sábado também eu vou estar na estrada. Então, quando eu perceber o horário, alguma cidade que o sinal seja top de internet, é de lá que eu vou fazer. Então, você já sabe, amanhã a live você vai me ver dentro do carro, em alguma estrada. É por esse motivo, tá? Como a Patrícia já disse, às 6h45, né? Assim eu que vou ela terminar a participar, gente. live, A gente vai sair daqui e a gente vai todo mundo lá pro Instagram da pastora Alex. E serão apenas 45 minutos diário, tá bom? 45 minutos. Aí será dividido uma palavra de libertação. Você vai aprender, por exemplo, você sabia que tem muitos homossexuais? Um abraço a todos vocês. Amamos todos vocês, mesmo porque não somos diferentes. Você, homossexual, que é tão taxado de tantas coisas, tão discriminado, poxa, eu sou igual a vocês. A única diferença é que a minha opção sexual não é por alguém do mesmo sexo que o meu, e sim do sexo oposto. Não só porque eu gosto,
mas é porque a Bíblia me ensina assim. Mas nós amamos todos vocês. Não sintam-se discriminados por nós, tá certo? Que botaram muita coisa aí na cabeça de vocês. Mas vocês sabiam que eu já atendi homossexuais que eles despertaram o interesse por outro homem através do consumo da pornografia? Ao verem constantemente imagens de mulheres fazendo sexo oral em homens, eles despertaram o interesse de provar daquilo. Provaram. Espíritos imundos os tornaram viciados naquela situação. E eles acabaram assumindo este homossexualismo. Para você ver, tem jeito? Tem. Libertação. Você sabia que muitas esposas passaram a trair o seu respectivo marido por causa da pornografia? Ela começava a assistir e começou a desenvolver um interesse por outro biotipo de homens que não era o marido dela. E na oportunidade que surgiu, a mesma passou a trair para satisfazer o desejo que entrou quando ela via o filme pornográfico. E por último, você sabia que muitos casamentos foram destruídos por causa da pornografia e muitos desses casais ainda nem sabem que foi destruído por isso? Antes de ter a relação íntima, o casal colocava filmes pornográficos para como que um aquecimento, para fazer ferver o corpo de ambos para ter a relação sexual. E daí muitos maridos passaram a se envolver sexualmente com a esposa por causa daquela atriz pornô. Muitas mulheres passaram a ter desejo sexual, não por causa daquele momento com o marido, mas por causa daquele ator pornô. E mutuamente muitos passaram a ter relação íntima desejando aquele ator, aquela atriz pornô. E depois o casamento chegou ao fim e muitos ainda não entendem. Poxa, eu não entendo por que acabou tudo. Por causa do vício da pornografia. Será o tema da nossa primeira live de amanhã. E vamos sim declarar. E você vai se libertar de tudo isso. Muita gente que nos assiste agora, viciados em masturbação. Mulheres, rapazes, pessoas solteiras bem como casadas. O tema de amanhã, libertação dos vícios sexuais e pornográficos. Tá bom, gente? Por favor, divulguem essa live. Você falou 45 minutos ou 15 minutos? Vai ser quanto 15 tempo? minutos. Ah, que você tinha falado 45. 15 minutos. Você falou 45. Não, é às 6h45, mas vão ser só 15 minutos de live, gente. Então, vale a pena todo mundo participar, tá bom? Eu vou sair daqui e vou direto para lá. Pastor, duas coisas que eu queria te perguntar. Primeira coisa, o senhor sabe que todo dia a gente indica um louvor pro pessoal. Hoje eu deixei por sua responsabilidade, porque eu sempre faço isso com os convidados. Então, indica um louvor aí pro pessoal. Sim, indico. O último louvor que eu fiz no culto que você esteve aqui. Você me perguntou qual o nome daquele louvor. Eu amo aquele louvor. Eu não sei qual é o nome dele. Qual que é o nome? O mar foi seu caminho. Moisés não passa pelo mar? O mar foi seu caminho. Na voz de Giovanni Santos. O mar, calma aí. Deixa eu anotar que eu não lembro. O mar foi seu caminho, Giovanni Santos. Nossa, ainda bem que eu amei aquele louvor. O mar foi seu caminho, de Giovanni Santos. Giovanni. Vamos orar? Vamos orar, porque amanhã é pornografia e hoje é consumismo. Em nome de Jesus, gente. Nós vamos nos libertar do vício do consumismo. Não sei você que tem 50, 100, 200 pares de chinelo, se você um dia, sapato, se você um dia foi que nem eu que tinha 30 calça jeans, mas em nome de Jesus nós vamos nos libertar dessa maldição que é o consumismo. Porque Adão e Eva caiu por causa do vício do consumismo e Adão e Eva perdeu a presença de Deus por causa do consumismo. E nós não vamos
continuar perdendo a presença de Deus por causa do vício do consumismo. Nós não vamos mais perder a presença de Deus, porque essa live é a live da presença. Em nome de Jesus, nós não vamos mais perder a presença de Deus por causa desse maldito vício do consumismo. Então, pastor, por gentileza, ore por nós, em nome de Jesus. Peço a todos que coloque a mão assim, ó, igual a minha, próximo do teu celular. Agora feche os teus olhos, por favor. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, nós entramos em tua presença através desta oração. E eu oro por todos que precisam se libertar desse espírito de consumismo. Manifesta o teu poder desde o alto da cabeça à planta dos pés, arrancando do interior dessas pessoas tal espírito. Eu estendo as minhas mãos em direção aos mesmos, como Moisés estendeu a dele em direção ao mar, e o Senhor abriu o mar. Eu peço ao Senhor que o Senhor entre sobre o corpo, sobre a mente e o coração, arrancando e libertando as pessoas deste espírito de consumismo nesta hora, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Amém, Patrícia. Amém. Pastor, muito obrigada mais uma vez. Que Deus te abençoe. Ótima viagem para vocês. Amanhã a gente está junto na live lá no seu Instagram. Já marquei seu Instagram aqui, @Pastor Alex Sanches, @Pastor Alex Sanches, tá bom? Quer fazer mais alguma consideração final? Quer dar tchau pro pessoal? Quer dar um recado pro pessoal amanhã? Fica à vontade. Não, eu já disse tudo aqui. Só quero dizer para você o seguinte: só um vício é benéfico. É o vício de buscar a Deus, de ler a Bíblia. E raramente a gente ouve isso das pessoas. Pastor, estou viciado em quê? Estou viciado em vir para a igreja. Estou viciado em ler a Bíblia. Estou viciado em orar. Estou viciado em jejuar. São os únicos vícios benéficos, tá bom, gente? Deus abençoe. E qualquer dúvida, deixe, por favor, aí, Patrícia, o meu WhatsApp de atendimento espiritual, deixa eu colocar 24 aqui, horas. É 749 9195 9195 57. 99195 8857. 74, tá? Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, eu atendo, eu tiro dúvidas pelo WhatsApp, tá? Obrigado, Patrícia, pelo carinho de sempre, Deus abençoe. Amém, gente. Ó, enquanto o pastor vai saindo aqui, ó, o pastor, ele cuida de mim há quase 20 anos, né, pastor, que o senhor me aguenta? Não, parece que eu sou tão velho assim, não é, Patrícia? Poxa vida. Quase 20 anos que o pastor Alex me acompanha. Tudo que eu sei hoje de Bíblia, tudo que eu sei de acordar, de orar, de fazer o devocional cedo, as principais coisas que eu aprendi foi com o pastor Alex, e eu tenho certeza que assim, ele tem uma paciência e uma disposição para ajudar que é única, é dele. Ele tem um amor pelas pessoas que é único, que é dele também. Então, se você precisa de ajuda, manda uma mensagem que eu tenho certeza que ele vai te ajudar, que ele vai te abençoar. Eu adorei isso aí, ó. Quero ficar viciada na presença de Deus. Eu também, amada. Eu também. É isso que eu quero. A partir de hoje, eu não quero ser viciada. O único consumo que eu quero, o único vício que eu quero é de consumir a presença de Deus. É só esse vício. Então, um beijo, pessoal. Até amanhã, às 5h20. Um abraço, pastor Alex. Um abraço para Elisângela, para Alejandro. Um beijo para todos vocês. Amo vocês. Muito obrigada por tudo, tá bom? Beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau, pastor. Fica com Deus.